E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor e esse é mais um vídeo do canal Meus Monólogos. E nesse vídeo eu resolvi fazer uma resenha aqui do livro Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Eu vou fazer meio que uma comparação, de certa forma, uma comparação entre livro e filme. Vou falar um pouquinho dos dois e tudo que eu achei. Então, se você gostar do vídeo, já dá o like aí, se inscreve no canal se não for inscrito por aqui. Ativa as notificações, assim vocês vão receber todos os vídeos que eu fizer sobre Percy Jackson. E já comentei se vocês já leram o livro, se já viram o filme, o que vocês acharam, beleza? Então eu espero que vocês gostem. Antes de começar a falar sobre as duas formas da história ter sido contada em livro e em filme, como uma adaptação literária e tudo mais, eu, como uma pessoa que gosta muito dos livros de Percy Jackson e sou bastante fã mesmo, e como uma pessoa que acabou de reler essa primeira saga de Percy Jackson os Olimpianos, digo que o filme e o livro, eles foram duas formas totalmente diferentes de ter contado a história de Percy Jackson em vários sentidos. O filme definitivamente não foi uma forma fiel de ter contado a história dos livros, mas eu não apago o que os filmes foram pros fãs e todas as pessoas que gostam dos livros, sabe? Mas mesmo com todos os erros que o filme acabou tendo, ele ainda assim tem um significado, sabe? E pensando como algo paralelo e totalmente diferente dos livros, ele é algo divertido e que pode trazer novos leitores. Ele acaba sendo uma ponte para novas pessoas conhecer a história, seja só com o filme ou até abrindo portas para novos leitores para passar a ler os livros e conhecer um pouco mais a fundo sobre o que se trata e tudo mais, entendeu? Esse vídeo não vai ser totalmente uma comparação entre livro e filme, vai ser mais para eu falar o que eu achei do livro, o que eu achei do filme e contar a história dos dois, de formas separadas. Bem, o livro, Percy Jackson, Ladrão de Raios, vai contar a história do Percy. Ele é um menino de 12 anos e ele mora no estado de Brooklyn com a mãe dele, que ela seria uma humana e tudo mais. Até então, no início do livro, ele é apenas um humano e ele tá em uma escola nova porque ele acabou sendo expulso das outras. Isso sempre acontece. E a partir ali dos 12 anos dele, ele começa a ver coisas que outras pessoas em volta dele não. É um momento em que os monstros estão começando a sentir o cheiro dele mais forte e tudo mais, e estão começando a atacar ele. Até então ele não sabe o que está acontecendo, ele tá achando tudo estranho. E em certo momento da história ele acaba descobrindo que ele é um meio-sangue, ele é um semideus, ele é filho de um mortal com um deus. E a partir daí a mãe dele tenta proteger ele de algumas coisas e ele acaba tendo que ir pro acampamento porque ele tá sendo perseguido por esses monstros. Nesse acampamento ele acaba descobrindo que ele é filho de um deus grande e que ele faz parte de uma grande profecia. Nesse acampamento várias pessoas vão pra lá, crianças mesmo, filhas de outros deuses. E lá eles passam por treinamentos e tudo mais pra combater esses monstros que atacam. E eles vão ter toda uma questão com os deuses também e tudo mais. E a história vai se desenvolvendo a partir do momento em que o Percy é acusado de ter roubado o raio mestre de Zeus. Então o oráculo que tem no acampamento acaba dando uma missão pra ele e ele tem que ir em busca desse raio de Zeus que foi roubado e levar ele pra Zeus até o solstício de verão. Senão vai acontecer uma guerra gigantesca entre os deuses e o mundo pode acabar e tudo mais. Então a gente vai vendo o caminhar do Percy como um filho desses três deuses grandes e ao mesmo tempo ele tendo que ir nessa missão e resgatar o raio de Zeus que foi roubado e ele tá sendo acusado disso e pode acabar acontecendo uma guerra. O que eu posso dizer sobre o filme? Seria basicamente a mesma história que eles tentaram contar ali, só que eles adiantaram muito algumas cenas que aconteceriam tipo bem depois nos livros. Alguns acontecimentos foram alterados, personagens e tudo mais. Mas a história seria basicamente a mesma coisa, o Percy descobrindo que ele é filho de um deus e indo em busca do raio. O livro, eu gostei muito dele pela forma que ele é contado, os personagens, assim, a gente conseguir se identificar de alguma forma com todos os personagens, toda a questão da mitologia grega que a gente vê ali, mesmo que algumas coisas sejam adaptadas para um universo do livro ali, porque é um livro para crianças, então a gente teve adaptações da história real da mitologia grega para lá.
Então, eu gostei muito da forma como ela foi passada para os livros, a forma como os personagens lidam com toda essa questão de serem filhos de deuses e estarem ali no mundo e ter toda uma questão em volta do universo deles, sabe? Até com os mortais e tudo mais. É um livro que eu gostei muito da narrativa, as profecias que tem nos livros. E eu gosto da forma como o Percy, ele é um personagem que ele descobre que ele é filho de um deus e, tipo, ele vai tendo um desenvolvimento ao redor da história, sabe? Com o passar da história ele vai tendo um desenvolvimento bem legal e todos os personagens em volta dele também, tipo, de alguma forma a gente acaba se identificando, acaba sendo cativado por esses personagens e tudo mais. Conhecer os deuses que aparecem ali nos livros também, as missões, tipo, tudo mais. Eu gostei de cada detalhe, assim, do livro, sabe? E é uma história que você começa a ler, tipo, ela passa muito rápido, porque todo capítulo tem uma luta diferente, tem um acontecimento diferente. Então o livro não se torna algo chato e não se torna algo parado, sabe? Quando você vê, você já dá, tipo, na metade do livro, tá quase acabando o negócio. Porque a história anda bastante, tem muitos acontecimentos, tem... Ele é um livro muito detalhado, então você precisa prestar atenção em algumas coisas também, porque existem muitos esses detalhes no livro. Eu acho que o Rick teve esse cuidado na hora de escrever, de passar todos os detalhes pra gente conseguir imaginar as cenas do jeito que tinha que ser, sabe? Ver todo o cenário enquanto a gente lia. O livro, ele tem muito assunto a ser discutido, tem muitas coisas em relação à mitologia e em relação aos deuses, mas ao mesmo tempo ele se torna algo cômico. A gente tem alguns personagens que realmente são os pontos cômicos assim da história e que deixa tudo bem mais leve e engraçado. E a gente consegue ver também que, tipo, o protagonismo ali na história nem sempre ele tá diretamente ligado ao Percy Jackson. A gente vê os outros personagens envolvidos em tudo que tá acontecendo também, mesmo sendo, tipo, o Percy Jackson saiu uma missão dele, tipo, tem personagens junto com ele, mas o foco ali tá totalmente em cima dele, sabe? Não, a gente consegue ver a participação dos outros personagens também. Isso que eu acho bacana, sabe? Tipo, a gente consegue realmente conhecer cada um deles de alguma forma. E outra coisa que a gente percebe também nesse primeiro livro é as características marcantes de cada um, tanto relação de tipo o físico deles, como a personalidade de cada um e como a personalidade deles, de certa forma, ela bate com a do pai Deus deles também. E isso é bem legal, tem muita representatividade nos livros que aos poucos vocês vão percebendo isso mais, porque vai ficando mais forte também. Acho que é isso, tipo, no geral assim, eu não tenho muito o que reclamar do primeiro livro. Talvez eu consiga falar alguns outros pontos, assim que eu começar a falar sobre os outros livros com vocês. Mas esse primeiro livro foi uma coisa bem legal assim pra mim, que eu gosto bastante. E eu realmente, tipo, amei esse primeiro livro, sabe? Tanto que foi um dos primeiros que eu li na vida, assim, Percy Jackson. Foi uma das sagas que me fez leitor. E tá relendo esses livros, porque eu tô fazendo o projeto aqui do canal de releitura da saga. Tipo, me fez sentir tudo aquilo de novo, me fez ver a história com mais cuidado, prestar atenção em coisas que eu não tinha prestado atenção antes. Tipo, tinha muita coisa que eu não lembrava ainda, sabe? Então, relendo, eu consegui ver isso tudo de novo, consegui relembrar toda a história e sentir tudo isso de novo, e foi incrível pra mim, de verdade. Mas sobre o filme, o que eu posso dizer? O filme, se você assistir sem ler os livros, você vai achar divertido. Ele é um filme legal, assim, ele tem um andamento bacana, os atores, eles são muito bons também, que estão no filme. E todo o cenário, assim, da história, você consegue imaginar um pouco, sabe? E, tipo, se torna algo bacana, se torna algo legal e que talvez te interesse. Mas como uma pessoa que leu os livros e conhece toda a história dos livros ao ver o filme, o que eu posso dizer? Tipo, o filme não foi fiel mesmo. Ele se torna algo totalmente paralelo, assim, você não consegue comparar os dois como uma coisa só, como sendo a mesma coisa, sabe? Parece que é outra história, enfim, outra coisa. Tipo, só pegaram o título do livro e colocaram no filme. Foi isso. E o nome dos personagens. Tipo, questão de característica dos personagens ficou meio diferente, até tipo o físico, sei lá, tipo a Annabeth, ela é uma personagem loira dos olhos cinzas,
fala que os olhos dela é bem marcante, ela é filha de Atena e tudo mais. Só que no filme, ela tá, tipo, com cabelo preto. Aí tem a questão dos olhos cinzas, beleza, filha de Atena e tal. Mas a personalidade dela foi totalmente alterada. Parece que ela tá uma mistura de dois personagens. Que é a Clarice, que é filha de Ares, que ela é toda, tipo, brigona, assim, tudo mais. Com a Annabeth, mais ou menos, na verdade. Foram, tipo, juntaram duas personagens em uma e fizeram a Annabeth. Aí eu fiquei, mano... E aí tem toda a questão da história também, que adiantaram muita coisa, alteraram muita coisa, sei lá, tiraram muita coisa da história ou que tinha no filme pra colocar no filme. Tem personagens que nem era pra aparecer ainda e apareceu. Enfim, meio que tiraram muita coisa pra fazer o filme e construíram um roteiro totalmente diferente do que era pra ser, sabe? E aí acabaram, eu não vou falar estragando, mas tipo... se tornou algo totalmente diferente do que era esperado pelas pessoas quando surgiu o anúncio dos filmes e todo mundo tava animado, entende? Mas, de certa forma, sei lá, é um filme que pode trazer pessoas novas pra ver e conhecer toda a história, pra criar interesse em ler os livros. Então, eu não apago que os filmes foram e o significado que ele possa ter, de certa forma, para as pessoas e o divertimento que ele pode causar. Então acho que é isso o vídeo de hoje, essa resenha sobre o livro Percy Jackson Ladrão de Raios. É um dos meus livros favoritos, então eu super indico pra quem não conhece ainda. Ainda mais agora que, tipo, a gente teve o anúncio que vai ter a série de TV. Finalmente vamos ter outra chance. Vai ter a série de TV sobre Percy Jackson. A série vai adaptar os 5 primeiros livros, que é da saga Percy Jackson e os Olimpianos. Então tá todo mundo animado. Se você não conhece ainda as histórias, tenta ler os livros, dá muito tempo ainda. E tenho certeza que vocês vão gostar bastante, saber mais sobre mitologia grega. É uma coisa super interessante. Então acho que é isso. Se você gostou do vídeo, dá o like. Se já leu os livros, me diz o que vocês acham, comenta aí embaixo. Se inscreve no canal se não for inscrito ainda. E ativa o sininho, que aí vocês vão receber os próximos vídeos sobre Percy Jackson que eu fizer aqui, beleza? Se vocês quiserem comprar esse livro, o link vai estar aí embaixo. E isso vai estar ajudando bastante. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!